Salve, salve, gente amiga da bola! Estamos chegando aí com mais um programa 7-1. Hoje vamos falar de formação, projeto social. Para isso está aqui com a gente o nosso amigo Franklin, também conhecido como Zé Colmeia. Não é isso, Franklin? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, ao nosso programa. Rapaz, esse Luciano, eu vou pegar o Luciano, é um língua de papo, né, cara? Gente, boa noite, é um grande prazer e satisfação estar aqui junto com vocês. Falar de futebol é sempre bom. Agora o cara conta meu apelido, né, cara? Zé Colmeia, já da minha risada, cara. Um atleta meu me colocou esse apelido na época, que eu era muito incisivo com ele, ele ficou me reparando e falou assim, eu vou te sacanear. Eu falei, aí eu comecei a rir. Ele, não, além porque eu tinha uma gula, porque o Zé Colmeia come muito, né? Zé Colmeia para comer. Então, por isso, meu apelido é Zé Colmeia, galera. Então faz o seguinte, se defende aí, só diz o seu sobrenome, que aí a gente não fica como Franklin Zé Colmeia. Caramba, eu não importo, não, mas o meu nome é Franklin Ferreira, né? Aqui no Rio eu sou chamado de Franklin do futebol. Ah, legal, bacana. Seja muito bem-vindo aí, Franklin, e contar um pouquinho dessa história, desse projeto rico aí que você tem tocado e que já nos bastidores aí já disse que já encaminhou atletas aí para clubes brasileiros ou seja, vem história boa por aí. Bem, sim. Então vamos rolar a bola para o nosso time de debatedores aqui, o nosso time de comentaristas. Léo, a bola está contigo, quero ver você fazer aquela assistência boa aí para o nosso amigo Franklin. Show de bola! Boa noite, pessoal, boa noite, seguidores, boa noite a todos que estão aqui. Franklin, muito obrigado, agradecer também ao Luciano Pozzi, que esteve com a gente aqui, quem não assistiu a entrevista com ele, com o Valdo, entra lá no nosso canal para assistir, ficou muito bacana. E vamos lá, Franklin, você é administrador, gestor de um projeto muito bacana, mas sua vida, o início, sua ligação com o futebol foi na base do Bangu, né? Você tentou ali seguir, de repente, uma carreira de futebol, mas não deu certo. Conta um pouquinho para a gente esse início de carreira aí, para a gente, depois... Enfim. Na verdade, o futebol Ele corre nas veias dos brasileiros, não tem jeito. Todo menino de comunidade, de Zona Sul, sonha sempre em jogar futebol, na sua grande maioria. E o primeiro presente é uma bola de futebol, né? Não tem aquelas retratozinhos de criança que a mãe coloca, por não sei o que, um beijo, não sei o que. O meu foi com uma bola na mão. E ali começa a minha história no futebol. Né? Eu, com 6 anos de idade, eu me lembro bem claro da Copa de 86, eu sou de 80, tenho 40 anos hoje. Brasil e França, né? E o Zico perde o pênalti, né? E o Platini vai lá, coloca a bola na marca do carro, dá-lhe uma pancada, a bola bate nas costas do Carlos e entra. O meu pai quase teve um infarto naquele dia. E eu, com 6 anos, fiquei paralisado, olhando para meu pai, e eu falei, pai, para de chorar que um dia eu vou te dar alegria no futebol. Porra, mal sabia eu que, achando que ia ser jogador de futebol, eu era um perna de pau. Mas eu falei, vou te dar alegria no futebol, com 6 anos de idade. É quase a história do Pelé, cara. Boa, cara, me dera. Aí... O que acontece? Eu, muito apaixonado por futebol, colecionava álbuns de figurinhas, né? Então eu era muito chato, eu sabia onde jogava todos os jogadores brasileiros na Europa, naquela época já. E com 10 para 11 anos, eu fui para a escolinha do Bangu. Minha mãe nem sabia. Meu pai, eu fui com os amigos meus, fui jogar bola, depois que eu contei, aí ganhei a primeira chuteira. Não, minha primeira chuteira era Gol, nem existia essa marca, né? E aí, na escolinha do Bangu, fui eu para lá achando que ia ser craque de bola, não tentando. Emagreci, cara, é uma coisa absurda. Minha vida sempre foi uma superação o tempo inteiro. Eu acho que eu sempre fui testado. Minha vida sempre foram testes diários. E aí chegava um dia que tinha que pagar a escolinha, não tinha dinheiro. Eu faltava 5 dias. Eu ia no sexto, porque não tinha cobrança. Então, assim, a minha vida no futebol, ela é muito cheia de requintes, cheia de sonhos, né? Mas eu sempre tive uma cabeça muito legal. Eu falava assim, caramba, se eu não for jogador de futebol, eu quero ser alguma coisa dentro do futebol. Aí eu passei no infantil do Bangu, no juvenil. Aí eu já estagiava, porque eu já tinha entendimento que aquela carreira do futebol ia ser um pouco curta na minha vida. Aí eu treinava de manhã, estagiava à tarde e estudava à noite. Então, assim, eu sempre tive essa cabeça de ter o plano A e o plano B, sempre. Eu fui uma criança meio precoce, um adulto precoce. E fui até o Juvenil do Bangu, a qual o meu time no Juvenil do Bangu era o Douglas Silva, que foi campeão pelo Atlético Paranaense, pelo Grêmio, jogou pelo Flamengo. Então, o Douglas, da minha geração, do mesmo time que o meu. Hoje em dia, um grande amigo. Um abraço, Douglas. Entendeu? Um grande amigo mesmo. E assim, eu falei, opa, peraí.
eu tenho que fazer alguma coisa. Eu sempre sonhei jogar futebol, mas aí eu falava assim, eu quero mudar o mundo. O mundo era muito grande. E eu vou tentar mudar a minha favela, né? Resgatar a história da Vila Aliança de uma forma diferente. Por que a história da Vila Aliança? A Vila Aliança ela foi o primeiro conjunto habitacional da América Latina, né? Ela foi feita para as remoções, né? Vamos dizer, aqui no Rio teve as Olimpíadas, né? E assim, as pessoas de rua foram retiradas de alguns locais para os gringos não verem, e assim sucessivamente. A minha favela ela foi feita pela remoção. A minha família veio do Rio Faria Timbó, em Bom Sucesso. A minha família morava em palafitas. Naquela época, eram casas em cima dos rios, que aqui tem até hoje, né? Lá para a Amazônia, aquela região de lá. Então, assim, a minha paixão do futebol ela vem daí. O futebol, para mim, não é um futebol glamuroso. O futebol, para mim, é um futebol que transforma, o futebol que acende para o mundo, o futebol que oportuniza. Então, isso é, para mim, o que é o futebol. Muito boa essa sua introdução, hein, Franklin? Muito legal mesmo. Vamos ver aí. Luiz, quero ver se você vai fazer uma pergunta bacana que mantém o nível aí dessa conversa. Depois dele pentear o cabelo, vamos ver como... Vai, Tom. Não é mole, não. Zé, vamos lá. Você trabalha com jovens, você já viu muita coisa no futebol, e uma coisa que a gente tem notado muitas vezes no futebol, e isso a gente já comentou em outros programas, é a falta de identidade dos jovens com os times que os formam. O cara começa a treinar, começa a se destacar, e ele não tem a cabeça de, eu vou crescer dentro desse time para depois jogar fora. Não, a cabeça dele é, simplesmente, eu vou jogar fora de qualquer jeito. Então, em qualquer oportunidade, às vezes ele rompe o contrato com um clube formador, cria vários atritos e vai tentar jogar na Europa. Então, eu queria saber o seguinte, você vê muito disso nos seus projetos, na sua vida cotidiana, e como formar um jovem sem pensar, que ele pense primeiro no clube que ele está, em vez de só pensar na Europa? Luiz, a sua pergunta foi muito pertinente. Por quê? Vamos falar do projeto para eu chegar no futebol, assim, no nível amplo da palavra. O projeto social, eu sempre mostro para os meninos que essa camisa que eles vestem é a segunda pele. O projeto social, para muitos meninos que hoje brilham nos campos nacionais e internacionais, ele é o primeiro degrau para eles. Então, é onde eles criam a primeira identidade. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos a Taça das Favelas do Rio de Janeiro, que ela se expandiu para o Brasil inteiro. A Taça das Favelas é como se fosse uma Copa do Mundo. Eu vou te contar um fato, ele é real. Por exemplo, o Alexandre Melo já estava no Vasco. Isso foi em 2016. Já estava no Vasco. Mas o sonho dele era jogar a Taça das Favelas. Você acredita que ele jogou escondido do Vasco na Taça das Favelas? Jogou escondido. Por quê? Essa identidade criada dentro do projeto de defender a comunidade a qual ele saiu. Porque a comunidade hoje é vista como se fosse um clube de futebol. Um clube de futebol. Né? E eu tive um caso também muito negativo. Lá em de 2003 a 2005, porque o meu projeto ele é de 97. Ele tem 23 anos de idade. Não é 23 dias, são 23 anos de idade. Eu trabalhei um menino, acho que vocês vão se recordar desse nome, mas senão depois vocês podem pesquisar. Eu trabalhava ali sozinho, num campo de futebol chamado Bairro Araújo. Fulano, bate de direita, bate de esquerda, domina e tal. Ele começou, levei para o Campo Grande, aqui do Rio de Janeiro, que é um clube de futebol, Campo Grande, né, que está na Série B do Rio de Janeiro, e ele foi aprovado para ir para o time da Itália. Ele era o terceiro reserva. Os dois titulares, no caso, não puderam jogar e ele jogou. O nome dele é Paulo Vitor Barreto. Ele saiu do Campo Grande e foi direto para o Treviso da Itália. Do Treviso da Itália, ele jogou no Milan, na época que o Baresi parou de jogar bola e era o treinador. Né? E aí, os 2 primeiros anos foi maravilhoso. Ele foi para a Itália, voltou, nos procurava, ele trazia a chuteira para as crianças, ok, porque eu sempre criei o protagonismo. Os meninos estão hoje, que chegam em algum lugar, eles têm que olhar para trás e entender que aquele menino que está tentando teve o mesmo problema que ele. Só que ele hoje, jogando futebol, ele pode chegar a ajudar numa passagem. Porque eu falo para todo mundo que existe um hiato, uma lacuna muito grande do menino que mora na favela para o clube de futebol. É um pedaço de plástico, que é o Rio Card.
que quando o menino dá passagem, ele não consegue chegar. O outro é uma chuteira mediana, para o moleque tentar pelo menos a sorte. E o terceiro é um pão com manteiga com café preto, para poder forrar o estômago dele. Então, isso eu venho 23 anos de futebol, favelês, como eu falei no início, eu tenho essa detecção desse grande problema. Mas vamos voltar no Paulo Vitor Barreto. 2 anos ele voltava, no 3º ano já começou a tratar a gente diferente. No 4º ano, tratou diferente. No 5º, nem queria saber da gente. Por quê? E o pior, falo isso, eu vou falar a primeira vez isso para um programa, tá? Eu nunca falei isso, eu vou falar para vocês a primeira vez isso. Porque eu sempre falo dele, eu não falo hoje, não tenho rancor. Eu peço a Deus que dê muita saúde e paz para ele, por onde ele estiver. Mas ele foi ingrato. Ele virou as costas do lugar onde ele saiu. Entendeu? Ele não honrou a sua identidade. Ele jogou na Udinese, gente. Ele jogou contra o Barcelona no Camp Nou, jogando o Ronaldinho, jogando aquele zagueiro que eu gosto do meu cabeludinho assim, era o capitão, o grande craque do Barcelona naquela época. O Eto'o jogou na época. Puyol, exatamente, Puyol. Então, assim, aí eu chorava, caraca, ver o moleque não teve a coragem de falar assim, eu saí de um projeto social, eu saí... Porque naquela época, se ele fala isso, ajudava muita gente. Por exemplo, ele foi vendido por 7 milhões, por exemplo, 4 ou 7 milhões na época. Nós não vimos R$1 do dinheiro. Então, assim, não é pelo dinheiro, e sim pela ingratidão, se ele fala que saiu de um projeto social, as pessoas iam vir. E o pasmem você, ele foi para a Udinese, teve uma entrevista com o Zico, cara. Porque o Zico foi um dos ídolos do Brasil na Udinese. Ele falou que morava em Campo Grande. Assim, isso para mim é um fato, e aquilo me traumatizou muito. Eu falei, não quero mais trabalhar com isso, não. Mas quando você faz as coisas por missão, não por obrigação, independente da sua fé, independente da sua religião, Deus é um só. E Ele que nos guia, Ele é nosso maior exemplo. Mesmo nós somos imperfeitos, mas nós temos o exemplo de uma pessoa perfeita, que foi Deus. Entendeu? Então, assim, eu falei, vou continuar. E Deus foi muito bom comigo. Muito bom. Porque eu comecei a revelar mais jogadores na época, de 2005 a 2009. Eu botei jogador no Atlético Mineiro, tem o mesmo projeto, sem grana, sem repercussão, mas, gente, vocês estão vendo a minha forma de falar, é a forma que eu atuo todos os dias, com paixão pelo que eu faço, com amor pelo que eu faço, não tem jeito. Não tem jeito. Eu não me faço de vítima. Eu não tenho, eu vou em busca do ter. O não já tem. O sim a gente vai em busca. Então, assim, botei no Flamengo, no Atlético Mineiro, no Bangu, no Fluminense, falei, eu tenho capacidade, Se eu fiz um moleque de 7 minutos, eu vou fazer outro. E aí, em 2007, eu tenho um problema muito sério, né? Que teve uma catástrofe e tal. Depois eu comento sobre isso, mas eu não vou sair muito da pergunta do Luiz Fernando, falando das origens. E eu crio protagonismos. O Alexandre Melo, por exemplo, está no Vasco. Cara, ele 2 dias atrás me ligou. Paizão, o que os moleques estão precisando? Eu falei de um Rio Card. De um Rio Card para ajudar eles a treinar. Porque tem uns meninos que jogam no Boa Vista aqui do Rio de Janeiro, estão no Pérola Negras, que é um time que nós temos uma parceria de 2ª divisão. Então, assim, mas o mais importante é que ele pergunta o que está precisando. E isso é você não perder a sua origem. E ele está no Vasco lá, cara. Ele é um moleque altamente testado. Você fala que para ele sair do Vasco, eu quero continuar. Ele criou uma identidade com o Vasco. Ele começou no Botafogo e está no Vasco. Mesmo hoje tendo os problemas que está tendo, o Vasco é muito sério, financeiro, todo mundo acompanha o Vasco no dia a dia, mas ele criou uma identidade. Então, Luiz, é isso. Aqui no projeto, além da gente criar cidadãos, a gente quer criar grandes homens que olhem a sua história e sejam protagonistas de histórias dos outros, que honrem a camisa que eles estejam vestindo. Entendeu? Nós temos o Lucas Barros, que está no Botafogo. O Lucas tem 12 anos de Botafogo. O Lucas veio do Botafogo desde o Mirim. É o único jogador da categoria 9-9 que está no Botafogo. Então, eu acho, Luiz, mais ou menos isso, respondendo a sua pergunta, porque o projeto social, ele não vem para enganar, ele vem para oportunizar, ele vem para ascender. Tanto o cara que quer jogar bola, como o cara que vai virar um grande cidadão. Essa é a nossa missão. Boa, legal. Vitor? Vamos lá, boa noite, Franklin. Obrigado pela participação aí. Cara, a minha pergunta, na verdade, eu queria que você explicasse um pouco aí, você já falou como você começou, né, no futebol, falou, né, na resposta do Luiz sobre as origens, mas eu queria que você contasse pra gente um pouquinho do que é, então, a ONG Craques da Vida, onde vocês atuam, como que as crianças, né, os jovens chegam até vocês, o que vocês fazem nesse projeto, se é só voltado ao futebol, ou se tem outras atividades sociais envolvidas, eu quero saber o que é a ONG Craques da Vida. Beleza.
Vitor, a nossa missão é diminuir a desigualdade que acontece aqui no Rio de Janeiro. Essa é a nossa missão, exclusivamente na Vila Aliança. Como eu falei no início, eu não vou mudar o mundo, mas mudar a realidade da Vila Aliança, eu vou conseguir mudar e eu vou mudar. Isso eu não tiro da minha cabeça. Eu vou mudar. Tá? A única coisa da vida da Vila Aliança é um sonho de um legado. Não tem os legados olímpicos, não tem os legados não sei o quê, eu quero deixar um legado, porque ninguém vai ficar para semente. Um dia todos nós vamos ser recolhidos, não tem jeito. Tá? Mas que a nossa passagem seja feita e a gente consiga deixar algo que possa mudar a realidade de uma pessoa. Porque diz o próprio dialeto do mundo, né? Quando você salva uma vida, tu parece que você ganha um pedacinho de bondade e Deus te retribui em dobro, em triplo. Isso aí é o que a gente ouve muito isso. Então, assim, a única da vida, ela vem para dar oportunidade para os jovens, não somente no futebol. Nós trabalhamos com a transformação e a educação através do esporte. Então, tem educação e futebol atrelados. Eu costumo dizer que nós vivemos na pátria de chuteiras, mas nós temos que viver na pátria dos livros. O Brasil é um país riquíssimo, altamente potente. Potente. Eu vejo o Brasil assim, de uma forma potente. Independente de partidos políticos ou de quem esteja no comando, não me interessa. O Brasil prova, cada dia que passa, que é uma reconstrução diária. O Brasil é um país com outros países dentro dele. Eu costumo resumir muito o Brasil. Então, o Craques da Vida, ele veio para quê? Para mostrar para o moleque da favela da Vila Aliança que ele pode sonhar muito além. A favela não pode ser o final deles, ela tem que ser o início. Eles têm que sair e, no meu ponto de vista, devolver para a favela aquilo que eles receberam. Porque eu sou assim. Toda a minha formação, eu sou formado em Educação Física, pela Universidade de Castelo Branco, sou pós-graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela Castelo Branco, sou especialista em futebol, tenho curso da CBF, porque eu não quis ficar somente, né, atrás do futebol de favela, de comunidade. Ah lá, o tiozinho que dá os coletes. Não quero isso. Eu quero mostrar que a favela é potente, a favela é sonhadora, a favela pode mudar a realidade. Porque tem muita gente hoje que ganha dinheiro dentro da favela, de formas escusas ou de forma matreira, né? Sempre querendo se sobressair, mas não devolve para a favela aquilo que ela dá em troca. Porque tem pesquisas que dizem que as favelas dão milhões para as empresas, mercados, mercadinhos, e assim, entre outras coisas. Então, assim, não adianta, eu trabalho muito o futebol, a educação, e mostro para eles como a favela tem uma potência, e que eles podem ser potentes também. Então, o Craques da Vida, ele veio para mostrar que na vida existe o plano A e o plano B. Além do futebol, trabalhamos com educação também. Antes da pandemia, eu já tinha uma parceria firmada com o Viva Rio, que é uma ONG, com o Pérolas Negras, que é um time de refugiados que foi criado no Haiti e na Síria, né? E eles, cara, eu vejo o Pérola Negra como o Craques da Vida, cara. É um projeto altamente potente que tá aí para brigar com qualquer time hoje em estrutura no Rio de Janeiro. Então, Pérolas assim, Negras, inclusive, já participou de Copa São Paulo e tudo, não já? Perfeito. Pérolas Negras já participou. E o mais legal é que eu sempre sonhei em conhecê-los. Hoje eu faço parte do corpo técnico deles. Hoje nós temos uma parceria com eles, esportiva e educacional. Hoje nós temos um curso chamado Polo Alicerce Vila Aliança. Alicerce é uma metodologia de ensino que capacita os jovens das favelas a acelerarem a educação. Por exemplo, a gente sabe que a educação pública ela não tem a sua eficácia que tinha que ter, porque nós tínhamos que ter uma educação decente e adequada. Então, quando as crianças vão para um reforço, um apoio escolar, a mãe paga. Então, nós trouxemos, junto ao Viva Rio e ao Pérolas Negras, uma parceria que dá apoio escolar de matemática, português e habilidade de vida. O que é habilidade de vida? Lidar com estresse, tomada de decisão, você ter autonomia, você ter empatia. Então, ao mesmo tempo que você trabalha as ciências exatas, você tem que trabalhar a ciência da vida também. Então, o Craques da Vida, ele, além do esporte, Vitor, trabalha com a educação através dessa parceria. Porra, legal, bacana. Gustavo. Legal. Bom, vamos lá. Acho que tem uma série de perguntas que eu faria que já foram respondidas aí. Mas o seguinte, eu queria entender que a molecada vai para o projeto, né, para jogar bola. E você tem esse lado de, né, querer ajudar eles a se formar cidadão, né? Você tem um apoio pedagógico para isso, apoio psicológico, isso é um trabalho voluntário que também é feito dentro da ONG. Enfim, que tipo de cursos que você fez ou você cobra, né, dos seus parceiros para poder
passar conteúdo, né, para a molecada? Bem, eu sou uma pessoa, eu sou um cara que eu busco conhecimento para poder repassar. Não adianta você ter conhecimento e ficar para você. Isso aí é uma coisa absurda. E tem muita gente que é assim. Enquanto existir o egoísmo e o orgulho em achar que é melhor do que os outros, nós não vamos para frente. E esse tipo de gente, eu procuro dar um tapa na sociedade. A verdade é isso que eu falo. O que acontece, Gustavo? Eu sempre sonhei, porque nós temos uma lacuna muito grande. Eu costumo dizer, eu costumo de enfatizar tudo em cima de dados reais, que são pesquisas lançadas. Os maiores índices de homicídios que nós temos é entre 16 a 24 anos de idade, dos jovens de favela. Os maiores índices de meninos que entram no tráfico de drogas é entre 14 a 20 anos. Penso eu. Se o jovem não tiver uma ocupação de um curso de profissionalizante dentro de uma favela, o que ele vai ser? Porque muitos deles não saem da favela, alguns por ser vergonhice. É a realidade. Por safadeza. Concordo com você. Mas quando tu tem a oportunidade de fazer algo que possa mudar a sua vida, você pode tendenciar para um outro caminho. Eu tenho meninos que saíram do meu projeto que são economistas, cara. São donos de padaria, são donos de banca de jornal, são militares. Tenho meninos também que saíram do meu projeto que foram para o tráfico de drogas. Eu não me omito a falar uma coisa dessa, não. Mas todos receberam as mesmas informações, Gustavo. Só que a escolha não pode ser minha, tem que ser deles. Eu dou um prato de comida, mas quem come a comida são eles, não sou eu. Sim, sem dúvida. Então, a ideia dos cursos, nós temos um apoio pedagógico dessa plataforma Alicerce, né, que nos dá assistente social. Nós vamos agora fazer nós criamos umas redes, nós temos os CRAs, porque de César que é de César. Tem órgão que funciona público e órgãos que não funcionam. Os CRAs, eles funcionam quando eles têm as demandas que você leva até eles. Nós temos os conselhos tutelares, que funcionam quando se tem o acesso direto a eles. Quando você cria demandas. Porque eu costumo dizer que muitas pessoas gostam de reclamar muito de barriga cheia, mas não vão em busca das soluções. Querem que elas venham até vocês. Então, a ideia, Gustavo, é a gente criar cursos que possam dar oportunidade para essa molecada. Nós temos, além do curso do Alicerce, nós temos agora uma parceria de empreendedorismo social, com jovens de 15 anos para cima, onde o jovem aprende a fazer um currículo, onde o jovem aprende a se portar numa entrevista de emprego, onde o jovem vai aprender a lidar com o seu próprio dinheiro, onde o jovem vai aprender a abrir o seu próprio negócio. Então, assim, o futebol, ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta que vai buscar esses jovens aqui para dentro. E outra, tanto o feminino como o masculino. Não existe essa situação de ser só os meninos. Hoje eu não tenho um time feminino no projeto, mas eu tenho meninas que treinam, porque eu tirei na cabeça. Eu falei, eu vou ajudar as meninas mais novas, que têm talento, se querem mesmo, a chegarem em algum lugar. Eu estou ensinando a parte tática e técnica para menina de 7 anos, gente. Tem muita menina boa de bola, muita. Mas o nosso país ainda é muito triste você ter vários times de feminino porque tem obrigação de ter. É muito triste isso. Mas eu levanto a bandeira do futebol feminino, que elas são aguerridas, são guerreiras, porque elas vão fazer aqueles que fizeram a obrigação engolir por goela abaixo. Porque o Brasil ainda vai ser campeão do mundo para entubar nesses caras, esses nossos dirigentes, que pensam pequeno dessa forma, para eles entenderem que nós somos um país que não tem um país inquieto. Nós somos um país inquieto, cara. Nós somos um país de guerra, nós somos um país de frente. Por isso existe projeto social, cara. Por isso existe projeto social. Por isso existem vários movimentos que acreditam no nosso país. Como eu falei, não existe bandeira política nesse momento. Existe bandeira de ascensão, de afirmação. Então, assim, a nossa luta é simplesmente para tirar as vendas dos olhos da molecada e mostrar: você pode ser tudo aquilo que você quiser, basta você lutar. Porra, sensacional. Ô, Franklin, porra, com base nesse entusiasmo aí seu, que é sensacional, só elucidando aqui, não sei aí em São Paulo, galera, mas o CRAS, quando o Franklin falou, é um centro de assistência social que tem aqui em várias localidades aqui do Rio. Então, que eles atuam aí junto às comunidades, enfim, prestando uma série de serviços importantes aí para diversas comunidades.
Ô, Franklin, deixa eu te perguntar, rapaz. Eu queria que você falasse dos números atuais do projeto, porque eu imagino que com a pandemia aí, talvez o trabalho tenha sido um pouquinho prejudicado, enfim. Queria que você falasse aí como é que está o projeto hoje. Ou seja, quantos meninos participam, meninas participam, quais são as atividades que estão sendo desenvolvidas, o que porventura teve que ser parado aí em função da pandemia. Fala um pouquinho aí do panorama atual. A pandemia, ela assolou o mundo, chegou no Brasil em março praticamente, né? E meados de abril, eu fui infectado pelo vírus. Eu peguei o vírus da Covid, fiquei 28 dias, mas eu tenho que agradecer a Deus por Deus ter me dado a oportunidade de estar aqui de novo. Mais de 100 mil pessoas não tiveram essa mesma oportunidade que eu tive, né? Mas, assim, foi um momento de muita reflexão, um momento de pensar o que eu queria para a vida e o que eu estava fazendo, se estava certo ou se estava errado. Eu via minha filha por uma porta, então não podia abraçar minha filha. Eu imaginei quantas pessoas não tiveram a porta, não tiveram a chance de chegar e abraçar o seu filho, o seu pai, a sua tia, a sua avó, né? E eu relutei muito a voltar com o projeto. Eu peguei a doença, o vírus, fazendo ações humanitárias, porque eu parei todas as ações esportivas e educacionais e fui para a rua. Eu montei uma corrente do bem aqui da Vila Aliança. Eu e mais 8 pessoas, que arrecadamos praticamente mais de 3.500 cestas básicas. Nós doamos cestas básicas, álcool e gel, doamos insumos de limpeza, sabonete, vale alimentação, sabe? Fomos ajudados por parceiros como a CUFA, como o G10 Favelas, como o Clube de Regatas do Flamengo, como o Viva Rio, com pessoas, amigos meus que doaram dinheiro para comprar cesta básica. E assim, a pandemia, ela foi um pandemônio, o nome já diz, né? Máscaras, só que é o seguinte, pasmem vocês acreditam que o craque da vida cresceu na pandemia? Legal. Isso me deixou feliz e triste ao mesmo tempo. Muito triste. Porque, infelizmente, teve que acontecer isso para as pessoas darem valores, para projetos pequenos iguais aos meus. Pequenos no tamanho para eles, mas muito grandes por os impactos, porque eles não conheciam os impactos que nós podíamos fazer, nós podíamos alcançar. E teve que vir a pandemia para as pessoas entenderem. Nós tivemos matérias no Globo Esporte, até no Esporte Espetacular nós saímos. Jornal Dia, Jornal O Globo, RJTV. Então, assim, eles deram voz para a gente nesse momento de pandemia. E o projeto foi respeitado. Eu fui procurado por muitos veículos de comunicação, muitas pessoas que queriam ajudar, porque nos viram como uma instituição, mesmo não tendo uma notoriedade, né, que as pessoas no Brasil gostam muito de aparência, né? Gostam muito de eficácia, não, gostam muito de aparência. Mas eu vou fazer eles entubarem essa aparência, não tem problema, não. Entendeu? Então, assim, a gente conseguiu crescer na pandemia, eu só voltei da atividade esportiva. E outra, todos os meninos foram contemplados, todos, com cesta básica, todos. Não teve um que não ficou sem cesta básica, sem uma assistência adequada. Nenhum. Né? E aí eu esperei o decreto da prefeitura para que a gente pudesse voltar às atividades físicas, porque o MEC estava me perturbando, gente, porque a favela não para. A favela não para. Eu falei, eu tenho que tomar uma providência. Esses moleques estão na rua, vão se infectar, eu não tenho consciência. E eu esperei o prefeito fazer o decreto. O Flamengo me deu os testes de Covid, os mesmos testes que os jogadores estavam fazendo, o Flamengo me deu para eu fazer, numa parceria com o Flamengo também. E aí eu fiz os testes e voltei às categorias maiores, né? E aí eu fui vendo que as coisas estavam caminhando, a gente voltou o Sub-17, aí voltou o Sub-15 e voltamos os cursos, né? Por quê, gente? Eu tive que usar isso para conscientizar a máscara é importante. A máscara é a nossa vacina. Essa praga não passou ainda. Não passou esse negócio ainda, né? Então, assim, eu tinha que me posicionar. Eles sabiam que eu tinha pego a doença, e eu falei, já que eu peguei essa doença e Deus me deu a vida de novo, eu vou para cima dessa doença, não quero saber. Então, assim, a gente, na pandemia, a gente cresceu muito, graças a Deus, mas, assim, não cresceu em cima da morte de ninguém, não cresceu em cima da doença de ninguém, cresceu no seguinte, opa, eu estou aqui, eu também tenho qualidade, vocês podem contar comigo. E foi assim, mais ou menos, o nosso trabalho na pandemia.
Boa. Você tem aí algum número de quantos jovens você atende hoje? Hoje, nós temos no Alicerce Educação, a gente tem na base de uns 60, no Sub-17 nós temos na base de 27, no Sub-15 nós temos uma base de 23, e agora eu criei o Sub-21 agora, que agora nós temos uma base de uns 25 também. Então são de 100 a 150 meninos e meninas. Legal, bacana. Muito bom. Legal, muito bom saber disso. Léo? Opa! Franklin, muitas vezes, né, atividades, né, como a sua ocupa espaços, lacunas que foram deixados pelo Estado, né? Quando eu falo Estado, eu não estou me referindo à prefeitura, Estado ou governo federal, estou falando o Estado como uma forma de geral. E também, digamos assim, os profissionais que atuam acabam ocupando o espaço de repente, uma falta de estrutura ou então a ausência do pai ou da mãe na vida daquele menino que pode ser um potencial jogador ou que possa ser um potencial ser humano em outra carreira. Vocês têm uma responsabilidade muito grande, né, nas costas. Como é que vocês lidam, como é que você vê essa responsabilidade, enxerga essa responsabilidade diante de tantas crianças, jovens e adolescentes carentes? A gente substitui em muitos momentos a própria família, né? Nós somos a pilastra, o alicerce desses meninos e meninas. Eu tenho alguns casos, eu tenho casos muito complicados. Eu tenho um caso de uma jovem nossa que perdeu a mãe no campo de futebol que a gente treina, e essa menina depois com os 4 irmãos foram para um abrigo, e depois de 2 anos no abrigo, essas crianças, 2 mais novas foram adotadas, e dos 2 adolescentes fugiram do abrigo, ela evadiu o abrigo, né? E assim, e a gente tem que tentar mostrar que não adianta você ficar do outro lado, você tem que correr conforme a lei. E é uma menina que tem muito potencial futebolístico, uma grande jogadora de futebol, cara. Então, o futebol, ela tem o futebol como uma salvação da vida dela, e a gente tem que estar mediando essa questão, né, como projeto nós já levamos ao Conselho Tutelar, estou tentando mediar uma situação amigável para que isso seja resolvido. Essa menina tem 17 anos de idade, eu já comecei com uma bomba, para você entender como a gente lida com esse tipo de coisa. Aí tem, por exemplo, o próprio Alexandre que está no Vasco, cara. Um trabalho psicológico. O Alexandre ficou 3 meses contundido no Vasco. Pô, ele pensou em desistir, cara. Porque não sabia para onde ir. Ele está no alto rendimento. Olha, eu estou falando de uma menina da favela e estou falando do Alexandre que está aqui em cima, no profissional. Então, você o tempo todo está ali, não, tu tem capacidade, vamos. O Alexandre, por exemplo, contando, eu sempre falo isso, o Alexandre, há 3 anos atrás, mais ou menos, em 2017, 3 anos atrás, 2017, o Alexandre faltava muito treino dia de segunda-feira. O Alexandre quase foi mandado embora do Vasco. Aí, o que eu pensei? Eu falei, cara, um dia eu vou rir com esse moleque, né? Ele vai me levar para viajar, vai sacaneando ele. Por que eu não posso chorar junto com ele? Muitos me criticaram. Cara, eu acordava toda segunda-feira, 4 horas da manhã, para levar o Alexandre. Quase acabou com o meu casamento, isso. Eu tive que explicar para minha esposa a minha importância naquele momento. Não que eu não sou fundamental na vida dele. Deus é fundamental, ponto. Eu fui essencial naquele momento para ele. E se eu não tivesse feito aquilo, será que ele estaria no Vasco hoje em dia? Não. Então, assim, a gente tem que ter atuações, nós temos que ter sabedoria. Porque eu bato palma para quem é PhD, para quem lê, para quem estuda, beleza. Mas a maior faculdade que nós temos é a vida. Você tem que ter sapiência, tem que ter inteligência, você tem que ter articulação, você tem que ter inteligência para lidar com todos os problemas. E assim, como a educação física, para mim, ela é uma vertente de transformação social, eu gosto muito de psicologia. Eu não sou psicólogo, não, tá? E nem quero tomar conta dos lugares dos meus amigos. Eu amo os psicólogos, entendo? Mas é uma coisa que eu sou apaixonado. Mas, assim, além da ciência da psicologia, que é estudar, né, o comportamento humano, eu criei a minha própria psicologia, a psicologia da favela, que você tem que lidar com várias situações diferentes. É menino que chegava, eu tenho meninos que já até faleceram, eu posso citar o Wallace, por exemplo, tem um menino que era um grande jogador, um dos melhores, e eu vou falar o nome porque isso é verdade. Vocês conhecem o Guilherme Della Veia, que é o
treinador campeão pela Federação Brasileira Sub-17, né? Que hoje foi para a China. Eu conheço o Guilherme desde 2003, conheci o Guilherme lá no Paulistinha, de São Carlos, lá no São Carlense, lá eu conheci o Guilherme lá, e numa experiência eu levei esse Wallace para fazer um teste lá. E o Guilherme era o técnico do São Carlos naquela época. E levou o Wallace, 17 anos. Ele falou, Frank, que jogador é esse? Aí, há pouco tempo, eu encontrei o Guilherme na CBF. Aí o Guilherme, a primeira pergunta que o Guilherme fez para mim, Frank, cadê o Wallace? Eu falei, o Wallace tomou 3 tiros de fuzil no peito e morreu. Morreu. Então, assim, o Wallace, o pai agredia a mãe, na época, a mãe veio a falecer também, e o Wallace todo Natal, para mim, é tão sinistro, que todo Natal eu ouço ele batendo no meu portão, porque ele todo Natal ia na minha casa comer. A ceia de Natal dele era na minha casa. Então, assim, eu citei para você 3 exemplos de situações, aí daí o imaginário pode sair e vocês podem entender mais ou menos o restante das situações. Então, a ciranda que é, né? Não é só o futebol por ser futebol, cara. Porque hoje, se eu quisesse não ter projeto, eu poderia trabalhar, cara. Eu tenho cursos, eu faço, mas eu não consigo. Hoje, pô, dei treino quase agora, estava chovendo pra caramba aqui no Rio, né? Dei treino lá, para ir já na favela, que é o campo da favela, nosso campo. Aí eu fico olhando e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? Aí Deus fala para mim, você está aí porque é uma missão que você tem, cara. Não tem jeito, você vai ficar aí, não tem jeito. Mas Deus também, ele me dá muitas coisas boas na minha vida, ele provém muito na minha vida. Eu sou apaixonado por futebol, eu consigo transformar o futebol numa bolha, que ali eu fecho o olho, eu sonho, caramba, o futebol ontem, o Sub-21 meu estreou ontem, meninos que jogaram comigo há 3 anos atrás, de novo comigo, cara, que maneiro ver que eles estão bem, estão trabalhando, alguns estão correndo atrás e tal, assim. Então, para mim, é isso, gente, esse tipo de situação. Eu contei 3 exemplos para vocês, que daí vocês podem usar o imaginário para o infinito. Boa. Luiz? Franklin, vamos lá. Normalmente a gente faz essa pergunta porque o nome do programa é 7-1, então eu queria os seus 7-1 da sua vida positivos e os 7-1 negativos. Você começou a falar que você teve um problema no começo da entrevista, mas depois você falou, depois eu conto. Acho que esse é o momento de você contar esse problema que você teve, mas vamos começar por onde você quiser, positivo ou negativo. Beleza. Positivo. A família que Deus me deu. Uma família guerreira, um pai que nunca deixou faltar nada, mesmo com toda a dificuldade, saindo da Bahia, tendo uma educação um pouco rude. Meu avô fazia coisas absurdas, né? Meu pai veio, e para mim é um guerreiro, porque assim que ele nasceu, minha avó morreu. Minha avó morreu de eclampsia. E minha avó falou que meu pai que tinha que nascer, não ela. Ela podia ir embora e deixar o meu pai. Isso para mim, minha mãe também, uma guerreira também, cuidou da minha avó até o seu último dia de vida. Então, para mim, o maior exemplo que eu tenho de garra, vontade de vencer é minha mãe e meu pai. Meus irmãos também, com as suas problemas que todo irmão tem, também são as minhas grandes vitórias também. A minha esposa e minha filha, que hoje é minha família, que, assim, eu saio de casa para ganhar o pão de cada dia, para dar uma boa educação para minha filha, para preparar ela para o mundo, né? Uma esposa que não é uma esposa somente, é uma amiga, é uma companheira, me dá bronca e me ajudou muito a entender que nem todos são meus amigos. E eu tinha esse pensamento que todo mundo era meu amigo e minha esposa me ensinou muito isso. O meu projeto, que não é meu, um dia Deus vai me levar e ele vai ficar. E as pessoas que estão comigo no projeto, que sonham iguais a mim, que mesmo com toda a dificuldade da vida não recebemos absolutamente nada ainda, mas nós vamos um dia receber, que eu creio nisso, tenho fé que isso vai acontecer o quanto antes. E minha comunidade, que para mim me deu tudo. Se hoje eu conheço a Holanda, a França, a Itália, a Bélgica, Portugal, foi porque a minha comunidade me impulsionou para isso. E onde eu for, eu carrego o nome da Vila Aliança.
As minhas derrotas de 7-1, foi a perca dos meus amigos em 2007, a facada. 3 amigos meus da França, porque através deles e de outras pessoas que já se foram também, eu consegui ser o que eu sou e conquistar o que eu conquistei. Claro que vale muito o meu esforço, mas se eu não tivesse pessoas que acreditassem em mim, eu não chegaria onde eu cheguei. E é isso que eu passo para as pessoas, que eu nunca vou desistir de ninguém. Eu tenho exemplo do meu projeto de meninos novos que usam drogas, por exemplo. Eu sei, mas eu não vou virar as costas para eles. Eu falei que eu não vou desistir deles, que eles que vão desistir de mim. Eu não vou desistir deles. Mas aí os meus amigos que morreram a facada em 2007, aqui no Rio de Janeiro, da ONG Terrativa, 3 franceses foram assassinados a facadas. Foi uma das maiores derrotas que eu tive na minha vida. E se hoje eu tenho a chama acesa de um projeto social chamado Craques da Vida, eu devo a eles. E uma das derrotas também que eu tenho é a falta de respeito, a ingratidão, o orgulho e a vaidade de pessoas que poderiam fazer muito bem para o próximo, mas fazer o mal. Boa. Muito bom. Muito boa a mensagem. Sensacional. O Vitor até ficou com medo. O Vitor caiu, então pega a vaga dele. O Vitor ficou tão emocionado e, pô, deu um tilt aí. Vai, Gustavo. Eu vou fazer 2 perguntas, então. A primeira é o seguinte, você está conseguindo... O Vitor está entrando de novo, só colocou na área... Perdeu a vez. Mas perdeu a vez. Caiu, mas voltou. É o seguinte, o Craques da Vida está conseguindo uma projeção bastante interessante, né? Você conseguiu a ajuda do Flamengo, apareceu em programas de televisão, você falou Esporte Espetacular, Globo Esporte. Isso gera uma repercussão, inclusive, em torno do seu nome, além do nome do programa em si. A gente está num momento de eleições, tal. Se você chegou a ser procurado politicamente para se candidatar, para participar, para dar apoio, não, porque acontece, você sabe que acontece. Né? Eu já trabalhei com política, vi esse tipo de coisa acontecendo de perto também. E outra pergunta que já quer ser assessor. Não quero. Sair do meio político porque foi um tanto indigesta as experiências. Mas o seguinte, a segunda pergunta, né, aproveitando, eu queria que você falasse dos jogadores que deram certo ou que estão dando certo profissionalmente em clubes, né? Qual foi o caminho que eles que eles trilharam? O que eles tiveram de diferente que outros meninos não conseguiram, independente de habilidade? Foi uma dedicação a mais? Foi uma cabeça no lugar? Enfim, eu queria que você abordasse essas 2 perguntas aí. Vamos lá. Primeiro, da questão política. Eu sempre gostei de política, mas, ao mesmo tempo, hoje em dia, é uma coisa que não passa. Né? Eu já fui procurado, sim. Inclusive, estou ajudando um amigo meu. Isso eu não vou me opor a falar. Vou ajudar um amigo meu, sim. Mas disse para ele que a eleição acabou. É uma coisa que eu não quero... É uma coisa muito, muito, muito ruim, porque você acaba perdendo o teu respeito do teu trabalho que você conquistou há anos. Então, eu quero ser amigo de todo mundo, não quero ser, como é que se diz? Ficar preso a uma coisa, porque quando você Franklin, me posiciono, o meu projeto perde. Eu fecho várias portas, né? Então, assim, é muito ruim. Então, meu projeto não tem bandeira política, mas se eu tenho um posicionamento político, isso respinga no meu projeto. Então eu tenho que ter inteligência para entender isso. E, por exemplo, eu hoje consegui, por exemplo, eu aprovei o primeiro projeto de ICMS na minha vida. Foi agora aprovado, um amigo meu fez um projeto comigo e aprovamos agora. Então eu creio que o Craques da Vida em 2021 ele vai ter uma melhor estrutura. Eu consegui a aprovação, agora eu tenho que captar o dinheiro. Né, porque a renúncia fiscal, que é o ICMS, ao invés do empresário pagar para o Estado, ele vai aportar no projeto. Então, existe uma renúncia fiscal. Né? E antes de responder a segunda pergunta dos meninos, a questão do nome, cara, é muito importante. Eu ouvi de um amigo meu que o que me diferencia, às vezes, das pessoas é a minha atitude. Porque eu não quero saber se eu estou do lado do técnico do Real Madrid ou o técnico do Bangu.
Eu estou ali no meio dos dois e eu vou tratar os dois, não quero nem saber. A CBF, ela sempre participa de um festival de futebol pela Gazprom, que é a patrocinadora da Champions League e tal. É um festival que a CBF sempre participou, a CBF. Esse ano, devido à pandemia, esse festival ele vai ser online. E eu faço parte de um grupo da CBF, das escolas de futebol, da fomentação e melhora do futebol brasileiro. Mesmo sendo um projeto social, eu estou ali dando pitaco. Porque, como eu falei, nós estamos não tem a pirâmide nutricional do carboidrato, da gordura e tal. O projeto social está na pirâmide nacional do futebol brasileiro. Não tem como as pessoas negarem isso. Negaram por muito tempo, mas agora eles têm que voltar atrás. Depois do 7-1, as coisas mudaram. Né? As coisas meio que mudaram. Então, assim. Tomara que o nosso canal dê uma contribuída aí também. Vai dar. Então, assim, hoje, eu agradeço muito a gerência de responsabilidade social da CBF, cara, que olha muito pelos projetos nacionais do Brasil. As pessoas não sabem o que eles fazem. Eles poderiam ter contratado um sociólogo ou um pedagogo. Eu fui contratado para falar de vulnerabilidade social nos projetos da CBF. Eu vou para lá, eu capacito pessoas no Brasil inteiro, de um projeto chamado Gol do Brasil, nessa área de zona de vulnerabilidade. Porque, cara, um sociólogo fala muito bonito, né, da sociedade, dos problemas. Mas, cara, eu agradecer a CBF ter me contratado. Me ajuda financeiramente, é muito legal também, não podemos negar, né? Então, assim, mas se coloca no cenário, no radar nacional, por alguém que tem uma atuação verdadeira, cara. De verdade, não é de mentira. Né? E aí eu estou participando, cara, desse festival em inglês, não sei falar uma palavra de inglês, fui para o Google Tradutor, fiz a minha apresentação no Google Tradutor, aí também, graças a essa questão, eu acho que em dezembro sai um documentário sobre a gente, feito por pessoas dos Estados Unidos, gravaram a gente durante 2 anos, nos acompanharam, né? Talvez no final do ano a gente saia aí num documentário aí, não sei se vai sair. Então eu estou participando disso. Eu vou palestrar agora num seminário internacional feito pela Team Itália, para o mundo todo agora, no dia 20. Furo de reportagem para vocês, tá? Ninguém sabe não, estou contando vocês. Tá? Dia 20 agora, dia 20 dia 19 ao dia 20 de novembro, eu estou participando de um festival internacional. Eu vou falar sobre inclusão social através do esporte. É uma coisa assim, 4 brasileiros só vão falar e eu sou um deles. Então, assim, para mim é uma grande honra. Então, eu não quero saber se é nacional, internacional, se é na roça, se é na cidade. Eu tô lá, irmão. Tô lá falando a verdade e tô colocando craques da vida. Mas falando dos jogadores de futebol, Gustavo, tudo na vida tem um preço. Tudo na vida tem um preço. O Alexandre chegou onde chegou porque ele abriu mão de festa quando tinha 14, 15 anos. De namoradinha, de saída. Ele abriu mão, cara. Ele foi muito. Eu dei uma cartilha para ele seguiu a cartilha, cara. E conseguiu. Nós temos outros exemplos aqui também. O Marlon, que joga no Sassuolo da Itália, jogou no Barcelona, é da Vila Aliança também. Uhum. O Marlon também muito concentrado. Nós temos outro exemplo. Nós temos um jogador de seleção brasileira na Vila Aliança, que é o Andrei, volante do Vasco. Também da Vila Aliança. Então, assim, nós temos exemplo desses meninos que os outros não chegam se não quiserem. Festa, bailes, noitada, isso acaba com o jogador. Não tem jeito. Não tem jeito. Aqui eles me criticam muito porque eu não gosto de jogador de futebol, para mim não tem que jogar pelada. Eu penso assim, eu tive um menino aqui que quebrou o braço numa pelada. Quebrou o braço, deixou de jogar uma competição agora pelo Rio de Janeiro porque quebrou o braço numa pelada. E aí? Olha o preço que ele pagou. Toda decisão que você toma gera uma renúncia. Quando você decide para um caminho, você renuncia a outras coisas. Essas renúncias podem ser coisas boas ou ruins, mas tu tem que estar pronto a pagar o preço. Porque hoje em dia, todo mundo fala, jogador tem cordãozão, tem anel, mas tu sabe a história que o cara passou? Igual agora o Hugo, comprou um carrão, vão criticar o moleque. Tem que comprar mesmo, pô. O moleque tá lá ralando, tá lá sendo destaque, ninguém conhece a história do cara. O cara é regrado, o cara tá na igreja seguindo o caminho de Deus lá. O cara tem que comprar aquilo que ele pode comprar, gente. Então o problema das pessoas é se meter na vida dos outros. Mas para você chegar, tudo tem um preço. Eu tive que pagar muito preço na minha vida para chegar onde cheguei. Para eu fazer minha faculdade, eu escolhia, ou eu voltava de ônibus, ou eu ia de ônibus. Eu ia a pé, ou voltava a pé, pô.
Eu tive que escolher isso, cara. Eu acho que vocês também tiveram escolhas na vida de vocês. Cada um teve a sua, entendeu? Então, assim, o menino para chegar não tem receita de bolo. É simples. É abrir mão de algumas coisas que não condiz com a realidade dele. E isso que eu passo para todos os meninos que trabalham comigo. Boa, bacana. Vitor! Franklin, na verdade, todo mundo, tanto a gente aqui, quem está acompanhando a nossa conversa, já está vendo a importância desse seu projeto, né, da sua ONG. E eu queria deixar esse espaço da minha pergunta aqui para você dizer como que as pessoas conseguem chegar até a ONG, onde que encontram vocês, rede social, para quem quiser ajudar, como é que pode fazer, enfim, tanto financeiramente quanto presencialmente. Eu queria que você divulgasse como as pessoas chegam até vocês. Beleza. Rede social a gente está em todas, né? Porque a internet é o maior veículo que você consegue chegar na casa de pessoas que você nem conhece. Né? Nós temos o nosso Instagram, que é o @craquesdavida. É simples, CRAQUES, Craques da Vida, você vai estar lá. Nós temos nossa fanpage, Craques da Vida, no Facebook também. Nós temos nosso Twitter, @craquesdavida também. Nós temos nosso site, www.craquesdavida.org.br. É o nosso site. Até aproveita, você que pode nos ajudar aí, que mexe com o site, quer nos ajudar, dá essa moral pra gente aí, porque a gente está com o nosso site parado e isso é caro, a gente não tem grana para isso não. Mas vamos que vamos, a gente troca parceiros. E eu criei essas parcerias, eu criei 3 tipos de ajuda. Padrinhos. Padrinhos empreendedores são padrinhos que têm negócios, empresas ou mão de obra que possam nos doar. Padrinhos divulgadores que podem divulgar o nosso projeto e captar mais padrinhos para a gente. E os padrinhos, aqueles que doam, doadores que doam alguma quantia mensal para a gente. Porque um dos meus maiores sonhos é o nosso Centro de Educação Integrada. Nós temos uma sede aqui na Vila Aliança, que era um órgão do Estado, abandonado pelo Estado. Tá? Eles foram embora e nós ocupamos o espaço, onde nós fazemos nossas atividades às vezes, e a gente agora faz parte da comissão, eu sou membro da comissão do terceiro setor da OAB de Bangu. Então, assim, a OAB de Bangu está nos ajudando muito a ter esse espaço doado pelo Estado, ou termo de sessão que a gente possa usar. Então, a gente tem várias vaquinhas online aí também, é só botar Craques da Vida no Google, que vai nos achar. E é isso. Quem quiser ajudar e não sabia como, eu dei 300 chances de poder fazer. Boa. Muito bom. Bacana. Já comecei a seguir aí o perfil do Instagram, enfim. Legal. Já estamos juntos aí, vem, faz parte aí. Faça parte também da família 7-1 e a gente já começa a fazer parte aí da ONG. Também já segui, já estava olhando umas coisas aqui. Quando você fala, eu vou procurando as coisas que você está falando. Franklin, para a gente encerrar nosso papo, a gente está chegando aí quase com 1 hora de conversa e teria muita coisa ainda para você falar, mas já fica de cara o convite para você retornar aqui numa próxima oportunidade, falar mais um pouco do trabalho. E eu queria que você dissesse o seguinte: retomadas as atividades após a liberação da prefeitura, eu queria que você falasse daqui, pelo menos aí até o final do ano, ou então, se vocês já têm uma agenda das atividades que vocês vão desenvolver, seja no futebol, enfim, na parte de educação, nesse futuro próximo aí, 2, 3 meses, ou se já tiver alguma coisa já programada para o ano que vem. Nós estamos em atividade, né? Aqui a gente está em atividade, a gente está tentando jogar, a gente consegue jogar alguns torneios internos ainda, né? Mas nossa ideia, ano que vem, é ter vários jogos amistosos, participar de torneios nacionais, e o meu sonho é jogar um torneio internacional com essa molecada, mostrar a ginga, mostrar o que o brasileiro tem, esse teor, essa magia que está escondida, mecanizada nesse nosso futebol, que tem que deixa os moleques jogar. Essa é a nossa vertente. Né? É um futebol hoje, o nosso futebol é lindo, maravilhoso, mas desculpa, gente, eu não consigo entender. Hoje, por exemplo, eu ouvi na internet que o Botafogo vai tentar contratar um técnico da seleção boliviana. Desculpa, porra, vai contratar um boliviano. Deus, pra que isso? Tanta gente no nosso país, cara. Pelo amor de Deus, nada contra os nossos amigos sul-americanos, nada contra, mas não dá para engolir isso, porra.
Mas é porque não prefere não dar moral pra gente aqui do Brasil do que pra gente de fora. Então não dá. Essa é a minha grande desculpa, não tem nada a ver com a tua pergunta, Renato, mas eu tinha que falar. Não, mas vale a consideração. Entendeu? Mas assim, a nossa ideia ano que vem, cara, é o mundo, o céu é o limite. A nossa ideia é ampliar o número de jovens na educação, no esporte, turbinar de verdade e mostrar o que a favela tem de bom. Ó, o Franklin, a gente ia terminar agora, mas aí não tem jeito. O Léo é ansioso pra caramba e quer fazer a última pergunta. Ele quer ter a honra. Não, deixa, eu vou fazer uma pergunta, então, já que o Léo tá... Olha, o outro, como é que é? Vai, Léo. Não, aqui que vai. Você não falou que ia fazer a pergunta? Não leva ele a sério, não, pô. Eu estava achando, enfim. Franklin, a última pergunta que eu queria fazer é com base numa das primeiras informações que você deu. Você, quando era jovem, eu também sou de 1980 e me recordo daquele pênalti perdido. Você, na ocasião, disse seu pai que seu pai iria ter orgulho de você. Hoje você acredita que seu pai tem orgulho de você através do futebol? Muito. Nossa, meu pai é um dos maiores incentivadores. Meu pai e minha mãe, eles falam para todo mundo que eu sou filho deles. Eles têm orgulho de falar quando eu passo na televisão, assim, nas chamadas da Globo, quando eu apareci nos jornais. Assim, é muito orgulho para eles, entendeu? As pessoas falam. E eu agradeço a Deus, né, que não foi no futebol jogado no campo, mas foi o futebol mais bonito de ser jogado, que é o futebol que transforma vidas. Tá. E quais são os canais das suas redes sociais para a galera que quiser seguir o teu projeto? Vamos lá, @Craques da Vida, que é o Instagram, o Facebook Craques da Vida também, o Twitter Craques da Vida também, e o site www.craquesdavida.org.br. Beleza. Foi dado o recado e agora quem quiser é só chegar e se juntar à família Craques da Vida. Franklin, queria te agradecer aí a sua participação, esses esclarecimentos, esse testemunho, porque isso não foi uma entrevista, foi um testemunho. Foi muito bacana e já queria deixar esse convite aberto para quando você tiver com os torneios internacionais em vista aí, os torneios nacionais, você voltasse aqui para falar para a gente, beleza? Será um prazer, muito obrigado. E eu agradeço a cada um de vocês aí pela disponibilidade de me dar essa oportunidade, porque independente de quem me peça esse tipo de assunto, esse tipo de coisa para ser feito, eu aceito prontamente. Pode ser a Globo, pode ser a Record, pode ser o 7-1, pode ser o 10-1, pode ser o que for. Para mim, todos têm o mesmo respeito e gratidão da mesma forma. Não existe diferença para mim. Beleza. Boa. Valeu, Franklin. Valeu, pessoal, muito estamos obrigado. chegando ao final de mais um programa 7-1 aqui, ó. Que mensagem bacana que o Franklin hoje passou para a gente aí, principalmente na questão do protagonismo juvenil e da inclusão social. Pessoal, aquele abraço e até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal. Yeah, 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 yeah.